Boa noite, Moçambique. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Team Saúde e Bem-Estar. Visto que o dia 4 de fevereiro é sim o Dia Internacional do Cancro, decidimos hoje dar espaço a este tema, pois o mês de fevereiro é assim destinado ao cancro de um modo geral. E hoje iremos falar um pouco acerca deste assunto, para que você aí de casa possa saber quais os sintomas, quais os sinais do cancro, em todas as vertentes, porque afinal não existe só o cancro da mama, o cancro do útero, existem muitos outros tipos de cancro que os meus convidados com certeza vão aqui esclarecer para mim e os meus telespectadores. E conto em estúdio com o Dr. João Carvalho Fumana, que é oncologista, e de igual modo a Celisa Quelhas, que é vice-presidente da Associação de Luta contra o Cancro. E sem mais delongas, sintam-se por mim cumprimentadas. Obrigada. Muito bem, e para começar a nossa conversa, nada melhor que definirmos o cancro. Mas antes mesmo dos meus convidados definirem o que é o cancro, vamos saber se os telespectadores encontrados na rua sabem o que é o cancro. Sabe dizer o que é cancro? Já ouvi falar do cancro? Já ouvi falar do cancro. O cancro ataca mais as mulheres, normalmente nos seios. Não. Sim, já. Sim, o cancro acho que é uma doença que afeta por dentro, sim, uma pessoa na pele ou uma coisa assim. O cancro, em princípio, é uma doença que surge com a degradação das células. As células começam a ter uma degradação muito violenta, células más, digamos, e que desenvolvem-se a um ritmo impressionante. Quanto mais jovem nós formos, pior. Portanto, tem que o metabolismo é muito mais rápido. As pessoas de idade, normalmente, o cancro acaba por evoluir, mas muito mais lentamente, precisamente porque o metabolismo é muito mais lento. E basicamente é isso. No meu entender, aquilo que é a minha percepção, como falando de cancro, é uma doença sem cura, uma doença incurável. O cancro, como eu posso dizer, uma doença crônica. Uma doença crônica que tem efeitos, pode ser no corpo, na pele, em várias partes do corpo. Acho que mais ou menos isso. Ouvir falar já. Cancro, sei lá, não sei como definir, mas ouvi falar que cancro, já ouvi. Mas definir o que é, não sei. Sei que é uma doença, não é? Que ataca a todos nós, não escolhe a ninguém. O que é preciso é que cada um tome as devidas medidas de precaução, não é? Sim. E também sei que é tanto quanto associada à idade, há idades muito mais suscetíveis a essa doença e tem aquelas que são menos suscetíveis, mas não significa que alguns estejam isentos disso, cada um precisa do devido cuidado. Muito bem, estas foram as opiniões dos nossos telespectadores encontrados na rua. Nada melhor que os meus convidados para responderem o que é, afinal de contas, o cancro. Dr. Fumana. Obrigado. Aproveitar, antes de mais, esta oportunidade de usar as vossas câmaras, para cumprimentar os telespectadores e desejar que tenham uma ótima saúde. Cancro, tumor maligno ou doença oncológica é um grupo de doenças que afeta qualquer parte do corpo humano, é caracterizado por um crescimento anormal, desorganizado das células do corpo humano. E há características que definem este tipo de tumores. Primeiro, exatamente este que já disse, é o crescimento anormal, bizarro e desorganizado das células. E segundo, é a capacidade de infiltrar não só os órgãos vizinhos, mas também de mandar células para órgãos distantes. Por exemplo, nós podemos ter um cancro do fígado e mandar metástases para o cérebro. Então, esta é que é a grande característica do cancro. Isto acontece normalmente? Sim, isso acontece principalmente nas fases tardias da doença, que infelizmente na nossa situação
acontece muitas vezes porque os doentes, quando procuram os nossos serviços, já muitas das vezes já estão em estado relativamente avançado. Nós temos uma coisa que chamamos de estadiamento, que basicamente é uma forma de forma muito exata e muito de definir a evolução da doença. Isto, e normalmente, de uma forma geral, os estadios vão de 1, 2, 3 e 4. Nós normalmente recebemos doentes ou 2 avançado, 3 e muitas vezes 4. Muito raramente recebemos doente ainda no estadio 1, e que, obviamente, quanto mais avançada a doença, mais difícil é a cura. Exato. E, do modo geral, qual é a situação do cancro a nível do nosso país? A nível do nosso país, eu digo que é um problema de saúde pública. Nós temos alguns trabalhos que foram feitos na cidade da Beira, um registro comunitário, e está-se a fazer exatamente o mesmo aqui a nível da cidade de Maputo. O registro comunitário que existe na Beira encontrou uma incidência por volta de 62 por 100 mil habitantes, quer dizer, em cada 100 mil habitantes que nós encontramos, que existem numa determinada zona, neste caso, nesta área, há 62 doentes oncológicos. Aqui a nível do Hospital Central, ao nível de Maputo, nós temos o registro comunitário, começou há relativamente pouco tempo, ainda não existem dados, mas nós temos dados a nível do Hospital Central de Maputo, em que nós temos, por exemplo, entre os anos 91 e 2008, cerca de 13 mil casos que foram diagnosticados de cancro. E entre 2009 e 2012, cerca de 3.200 casos diagnosticados. Casos novos, referimos a casos novos. Então, temos consciência de que esses números que nós estamos a apresentar a nível hospitalar representa claramente uma parte muitíssimo pequena de doentes que efetivamente sofrem deste problema. Ok, muito bem. E Celisa, falando agora desta associação, o que lhes levou a criar a Associação de Luta contra o Cancro? Boa noite, obrigada também pelo convite e pela esta oportunidade que dá a Associação de Luta contra o Cancro de falar um bocado sobre aquilo que é a nossa associação e o que nós fazemos. A nossa Associação de Luta contra o Cancro foi criada em 2001, é uma associação sem fins lucrativos, e o que levou, portanto, as pessoas que na altura, os membros fundadores, a criar esta associação, era para complementar, de certo modo, os serviços de saúde, que muitas vezes não dava resposta ou não podia dar resposta a todas as demandas, e achou-se que a sociedade civil, de alguma forma, podia também contribuir para isso. E essa é a razão, porque algumas pessoas ligadas à saúde e que tinham esta sensibilidade decidiram criar esta associação. E sentem que, desde que foi criada a associação, existe muita gente a aderir? Sim, nós neste momento temos à volta de 150 membros, mas não quer dizer que o nosso apoio é só aos membros. Nós apoiamos toda e qualquer pessoa que procure os nossos serviços, e mesmo que não procure, nós, estando perto deles, nós apoiamos. Portanto, a nossa associação está sediada por baixo do Serviço de Oncologia do Hospital Central de Maputo, e nós diariamente visitamos os doentes, tanto na unidade dos adultos como na pediatria, que é uma outra unidade onde ficam as crianças. Portanto, diariamente os nossos membros e os nossos ativistas visitam os doentes que estão internados e aqueles que aparecem para tratamento diário, portanto, o hospital dia. Muito bem. E existem membros que já tiveram o cancro, que fazem parte neste momento da associação? Sim, temos membros que já tiveram e alguns até que têm também. Portanto, e trazem toda a sua experiência e toda a sua força de luta para transmitir aos outros que vale a pena lutar e que o cancro não é uma doença, como muitas pessoas pensam, que é igual à morte. Portanto, e se a doença for detectada a tempo, é possível tratar-se e curar-se. Muito bem. E Dr. Fumana, quais são os tipos de cancro existentes?
como eu disse no início da minha preleção, quando eu fiz a definição, o cancro afeta qualquer parte do corpo humano. Existem sim os mais frequentes. Aqui entre nós, vou começar pela mulher, já que eu estou rodeado por duas mulheres. Aqui entre nós, na mulher, o cancro do colo do útero é sem dúvida a primeira causa de doença oncológica em Moçambique, seguida do cancro da mama e depois aparece o sarcoma de Kaposi, que é um cancro da pele que infelizmente nos últimos anos teve uma explosão considerável associada muito ao HIV-Sida. Depois temos os linfomas também, que é um cancro do sistema de defesa do organismo, então dos gânglios linfáticos. No homem, temos como a primeira causa de cancro, temos a próstata, o cancro da próstata, e depois temos o pulmão, cancro do pulmão, e os linfomas e o cancro da cabeça e pescoço, os tumores localizados na cabeça e pescoço. Na criança, os linfomas são, sem dúvida, a causa mais importante, que são, como eu disse, um cancro dos tecidos linfóides, isto é, dos gânglios linfáticos, e depois temos quase que emparelhados o retinoblastoma, que é um cancro do globo ocular, da retina, e o nefroblastoma, que é um cancro do rim. Então, estes são normalmente os que mais nos apoquentam, mas, de uma forma geral, apanhamos um pouco de doença oncológica por todas as partes do corpo. Ok. E quais os mais frequentes nos moçambicanos? Porque aqui falou de vários, mas existem alguns que têm maior incidência. Quais Sim, são? é isso que eu disse. Normalmente, os três mais. Na mulher é colo do útero, mama, depois temos o Kaposi e depois temos o linfoma. No homem, porque temos que separar, obviamente no homem o cancro da mama é muitíssimo raro, não quer dizer Há que que não existe. salientar que os homens também podem ter o cancro da mama. Os homens também podem ter cancros da mama. Eu, durante a minha atividade profissional, já vi alguns, não ultrapassa uma dezena, então, mas já vi alguns, já tratei alguns, então, mas é muito raro. O cancro da próstata é, sem dúvida, a primeira causa do cancro nos homens. O cancro do pulmão vem quase a seguir, e depois temos também o sarcoma de Kaposi. E de repetir, nos últimos anos nós assistimos um grande crescimento deste tumor, que é o sarcoma de Kaposi, que anteriormente era muitíssimo raro. E a que se deve este crescimento? Porque é o vírus chamado VH8, e está associado ao vírus da HIV. Então, infelizmente, com a prevalência da HIV entre nós, que pelo menos de acordo com os últimos dados, andava por volta de 11,5%, a nível nacional, houve um grande aumento deste cancro. Ok. E quais são os grupos mais vulneráveis a ter o cancro? Falo agora da idade também, em determinados cancros, de igual modo o sexo. Olha, há um conceito de que o cancro, muitas vezes errado, de que o cancro é um problema das pessoas ricas, das pessoas que têm boa vida, das pessoas. Um conceito erradíssimo. Só para dar uma pequena ideia. A nível mundial, em 2012, foram diagnosticados cerca de 82 milhões de casos de cancro. 8,2 milhões, aliás, 8,2, estou a pôr um zero a mais, de casos de mortes por cancro, dos quais 60% destes referem-se a países do terceiro mundo. Significa países como o nosso. E não é nesse conceito que as pessoas dizem. Lamentavelmente, nós temos pessoas muito pobres, pessoas da comunidade, pessoas das zonas rurais, que também são afetadas pelo cancro. A mulher, infelizmente, é o grupo mais vulnerável e que mais sofre, principalmente por causa do cancro do colo do útero, que uma vez mais é também provocada por uma infecção por um vírus, é o chamado vírus do papiloma humano,
que se transmite através da atividade sexual, como se transmite, lamentavelmente, muitas outras doenças. Isto é realmente um problema de saúde pública. Ok. E é importante sabermos também quais são as causas do cancro. Mas antes mesmo que os meus convidados respondam, vamos saber o que os telespectadores disseram. O que se deve fazer para prevenir o cancro? Não sei direito. A prevenção do cancro, penso que é sobretudo evitar todas essas substâncias que estão já identificadas que podem provocar, tomar muita atenção à questão da hereditariedade da própria família, se tem já casos de pais ou tios. Bem, infelizmente tivemos aí uma troca da peça, pois chamei sim as causas do cancro. E sem mais delongas, confiram. Quais são as causas do cancro? Não sei explicar direito quais são as causas do cancro, mas normalmente as mulheres sentem uns quistos. Depois de ir ao médico, é o que o médico vai dizer se é cancro ou não. Mas ataca mais as mulheres e normalmente tem que fazer uma operação para combater contra isso. Só sei que é uma doença, quase só isso, mas nunca me entreti tanto para quanto ao que se realmente vive para quem tiver aquela doença ou com quem sofreu daquela enfermidade. Não sei dizer concretamente. O cancro penso que terá sobretudo a ver com o envelhecimento do corpo. Agora, mais recentemente, há de facto muitas substâncias e muitos produtos que está mais do que provado, que acabam por acelerar esse processo e acabam por se manifestar também em gente jovem ainda, em crianças inclusivamente. Acho que é uma infecção. Se uma infecção pode criar até cancro. Não sei. Bem, eu acredito que uma das causas que se diz mesmo é a questão da dieta. As pessoas, há alimentos que facilmente provocam isso. Também há quem o diz que pode ser uma das causas a obesidade, não é? Há quem recomenda que se faça cada vez mais ginástica. Há quem recomenda que se faça cada vez mais check-up, muito mais em certas idades. Bem, as doenças são tantas, mas e cada um com as suas causas, de certeza. Muito bem, tivemos assim a opinião dos nossos telespectadores. Dr. Fumana, quais as causas do cancro? Não, eu fico satisfeito por ver a peça que passou aqui há pouco, porque de fato significa que este conhecimento já começa a ser, de alguma forma, um conhecimento popular. O cancro é multifatorial e eu vou dividir dos dois grupos. Em crianças. Em crianças, a principal causa da doença oncológica do cancro são alterações genéticas, então alterações cromossômicas. Tanto o retinoblastoma como o nefroblastoma, como eu disse, retinoblastoma da retina, do olho, e nefroblastoma do rim. Mas também temos as infecções. Nós temos o linfoma de Burkitt, que é causado, uma vez mais, por um vírus. Nos adultos, também multifatorial, há a hereditariedade, que aqui foi dito, que é um fator para algum tipo de cancros, por exemplo, a mama, filhas de mães que tiveram doença oncológica têm maior probabilidade de desenvolver também uma doença oncológica. Então, se a mãe teve um cancro da mama, a filha tem maior probabilidade do que outra mulher de desenvolver o cancro da mama. Mas esta filha tem como fazer algo para poder evitar? Sim, vamos chegar lá. Okay. Depois, há os fatores ambientais. As infecções também desempenham um papel importante. Eu falei-vos, por exemplo, do colo do útero, que está identificado o agente etiológico, que é o vírus da HPV. Falei, por exemplo, do sarcoma de Kaposi, que está identificado o agente etiológico, que é o vírus o VH8. Mas existem outros que não são, que são os fatores ambientais, como, por exemplo, os hábitos.
E aqui eu quero chamar a atenção, principalmente em relação ao tabaquismo. O tabaco leva até 33% mais de probabilidade do indivíduo desenvolver cancro do pulmão. Então, o fumador pode ter esta. E o que é mais grave, o fumador passivo também tem uma probabilidade superior do indivíduo que não esteja exposto ao fumo do tabaco a desenvolver o cancro do pulmão. O tabaco está associado a cancro da língua, do lábio, da laringe, do esófago. Então, praticamente toda a via respiratória e também toda a via digestiva. Então, lamentavelmente, é um fator muito, muito, muito prejudicial para a saúde. Infelizmente, os seus efeitos não se vêem imediatamente, são efeitos que levam muito tempo, ao fim de 10, 15 anos, é que começam a manifestar-se. Mas existem também outras causas, como, por exemplo, em pessoas de pele clara, a radiação solar. Que nós temos, infelizmente, há o hábito de algumas pessoas quererem se bronzear e estão agora durante o verão com 40 graus, estão embaixo. Bronzear pode ser também um dos fatores? Sim. A luz, os raios solares é um fator de risco para o cancro da pele, principalmente em pessoas de pele clara. Então, este é um outro exemplo. Mas também existem aqueles em que não é claramente identificado uma causa. E há vários cancros neste grupo. O cancro da próstata é um destes exemplos, que não está claramente identificado o que é que leva, porque é que este indivíduo vai ter o cancro da próstata e que ele não vai ter. Okay. Falou das mães, aliás, das filhas que tiveram mãe com cancro da mama. Sim, há exames que podem fazer que permitem determinar se esta senhora está ou não está em risco de desenvolver esta doença. E vimos muito recentemente, acho que foi notícia, uma grande artista de cinema que resolveu fazer a mastectomia preventiva porque tinha este. Podia vir a ter este cancro. Exato, então, porque tinha estes marcadores genéticos no seu código e preferiu fazer a mastectomia preventiva, que eu acho que é uma solução muito radical, mas pronto, respeitamos a opinião das pessoas. Mas o papel do rastreio é muitíssimo importante, porque felizmente o cancro tem cura. Quando encontrado de forma precoce, é possível tratar e curar, ter indivíduos que levam a vida perfeitamente normal. Eu tenho vários doentes meus que já ultrapassaram a barreira dos 10 anos pós-tratamento e estão perfeitamente bem. Ok, interessante. E a Celisa, os moçambicanos, falou aqui do rastreio o Dr. Fumano. Nós moçambicanos temos este hábito de fazer o rastreio? Eu acho que ultimamente as pessoas já se preocupam mais. Okay. Há mais informação, há mais sensibilização para esta questão e eu noto que as pessoas se preocupam sim de fazer o rastreio. Também eu creio que os próprios programas, não é, que vocês têm um papel extremamente importante, os órgãos de informação, também de fazer passar esta informação de que é necessário, portanto, as pessoas zelarem pela sua saúde, fazerem desporto, fazerem o rastreio, estarem atentas ao seu corpo, a qualquer sintoma. E isto também é um papel da nossa associação. Portanto, é fazer, sensibilizar para as pessoas para fazerem o rastreio. Portanto, fazemos imensas palestras, fazemos feiras de saúde, fazemos campanhas nas escolas, fazemos muito nas escolas. Portanto, o nosso objetivo é atingir a classe jovem para sensibilizar sobre estas doenças. Fazemos nos bairros, fazemos nas empresas, através das feiras, nos centros de saúde, nos hospitais, e levamos cada vez mais esta informação às pessoas que é extremamente importante fazer o rastreio e o diagnóstico precoce, e assim podem detectar também precocemente qualquer doença que eventualmente tenham, não só o cancro como qualquer outra doença. Nós temos um lema, é vigie o seu corpo, não é? Qualquer sinal anómalo
exterior ou interior, deve ir imediatamente ao médico. Embora o cancro seja silencioso e, como o Dr. Fuman dizia, há vários estadios e na maior parte das vezes as pessoas chegam já no estadio 2 ou 3 e quando se chega ao estadio 3 já é um bocado complicado, porque o tratamento também é complicado. Mas, infelizmente, o cancro, por ser silencioso, nós não detectamos, não é? Detectamos quando o sintoma já é grave, quer dizer, já há uma dor mais aguda ou um sinal já mais complicado. E quando se vai fazer o exame, chega-se à conclusão que já está no estadio 2 ou 3. Infelizmente é assim. Exato. Iremos também saber quais os sinais e sintomas do cancro, mas por agora vamos sim cumprir com os nossos compromissos comerciais. Voltamos já.